O programa é destinado a grupos de alunos que demonstrem potencial, interesse e habilidades destacadas em cursos de graduação, desde que obedecidas às regras do programa. Com uma concepção baseada nos moldes de grupos tutoriais de aprendizagem, orientado pelo objetivo de formar globalmente o aluno, o PET não se resume em proporcionar ao aluno apenas uma gama nova e diversificada de conhecimento acadêmico, mas também tem a responsabilidade de contribuir para sua melhor formação como pessoa humana e como membro da sociedade. O PET teve início aqui na faculdade e na universidade em 1991. O PET da Engenharia Elétrica foi o primeiro programa PET aqui na UFJF. E eu tive o interesse pelo programa porque eu vi o edital, era um edital da CAPES, à época o programa era vinculado à CAPES, inclusive o nome era Programa Especial de Treinamento e não Programa de Educação Tutorial, né, com as mesmas iniciais. E era um programa, como ainda é um programa, o único programa existente hoje que prioriza a excelência na graduação. Então, dada a minha vontade e o meu desejo de trabalhar com a graduação, eu tive interesse e consegui iniciar o PET em 1991. Então, nós estamos quase aqui completando um quarto de século com o PET em funcionamento. O PET é um programa que permite você formar um engenheiro com um perfil diferenciado. As necessidades hoje profissionais exigem que o engenheiro tenha um perfil um pouco diferente de um perfil que era necessário algumas décadas atrás, né? Hoje o engenheiro, além de ter um sólido conhecimento e embasamento técnico muito grande, ele tem também necessidade de desenvolver e reforçar outras competências, tais como a capacidade de trabalhar em equipe, a capacidade de gerir conflitos em equipe, saber liderar, saber se comunicar de forma efetiva, saber lidar com situações novas, pois o conhecimento está sempre aumentando e a cada dia surgem novos conhecimentos, novas pesquisas que serão agregadas ao perfil do engenheiro, e o PET permite trabalhar isso. Nas salas de aula, os alunos desenvolvem parte mais relacionada ao conhecimento. As competências não são trabalhadas em sala de aula nos currículos formais. O PET permite essa oportunidade. E para alcançar isso, nós desenvolvemos diversos projetos. São projetos que contemplam tanto uma parte de ensino ligado mais à questão do conhecimento técnico necessário ao engenheiro, projetos que priorizam mais uma via de extensão, onde os alunos podem desenvolver as atividades em outros ambientes que não ambiente acadêmico, ou mesmo em ambiente acadêmico em outras situações culturais, como por exemplo estágio em universidades do exterior, e uma série de atividades que os alunos desenvolvem, né, para poder formar esse perfil. Então é isso que nós estamos trabalhando. O PET vem trabalhando isso esse tempo todo e parece que com resultados muito positivos. Eu entrei no segundo período e isso fez diferença porque antes de eu entrar eu tinha uma percepção diferente do PET. Eu fiz técnico de informática e queria um lugar para eu aplicar esse conhecimento, ser um diferencial na área que eu estou, que a gente está, que é engenharia elétrica. E achando que era só trabalho de pesquisa, mas quando eu entrei eu vi que não era. O PET, na verdade, ele trabalha com um tripé, que é pesquisa, ensino e extensão. E isso te dá uma gama de possibilidades para trabalhar lá dentro, né? Você entrou em qual período? Eu entrei no primeiro período, logo que eu entrei na faculdade, então assim, foi um pouquinho diferente porque eu não fiz técnico. E eu já entrei como voluntária, já lá no primeiro período já fui participando das reuniões e depois já no final do primeiro período como bolsista.
Eu, na verdade, conheci o PET antes da faculdade mesmo, né? Que um amigo meu, né, do meu círculo de amizades já tinha me apresentado. Ele é ex-petiano, já formado agora. E ele me apresentou a engenharia elétrica, primeiramente, né? Falou, né, me apresentou mesmo os pontos positivos e tudo. E falou que ainda, além da engenharia elétrica, ele ainda participava do programa, do PET. E então ele até me trouxe aqui, eu conheci alguns projetos, conheci o que eles estavam trabalhando e me interessei muito. Então eu já tinha na minha cabeça que se eu decidisse mesmo fazer engenharia elétrica, eu ia procurar essa bolsa, esse programa, assim que eu entrasse na universidade. Foi o que eu fiz. Então, já logo que eu passei no vestibular, entrei no primeiro período, já procurei saber como é que as reuniões funcionavam, os projetos, e já fui me infiltrando uns pouquinhos, né, nas reuniões, todo mundo já foi me incluindo nos projetos, então foi muito bacana. Quando eu entrei na universidade, eu não sabia o que era PET, o que isso significava. E aí eu entrei só no PET no 5º período, já direto como bolsista, e trabalhei como monitor antes, monitor de cálculo 3. Foi uma experiência muito bacana, onde eu aprendi bastante coisa e valeu a pena inclusive pro PET, porque monitoria é um ambiente interessante que você ensina, que você aprende e discute bastante coisa. Mas a oportunidade de entrar no PET foi realmente diferente do que eu esperava. Que eu esperava só uma pesquisa e aprofundar as coisas que eu tinha aprendido no técnico, que eu fiz técnico em eletrotécnica, aprofundar aquilo que eu tinha aprendido um pouco e entender aquilo no meio da engenharia, ou seja, pegar mais a área de pesquisa mesmo e entender como aquilo funciona, etc. Bom, mas quando eu entrei, as 3 coisas diferentes, o ensino, a pesquisa e a extensão, foram muito interessantes, porque no ensino a gente podia discutir, aprender e ter minicurso, etc. Na extensão, falar em público, ir em colégio e gerenciar projetos também, projetos grandes, que não ficam só dentro da universidade. Isso é difícil de lidar com pessoas de outras áreas, diferentes mentes mesmo, de lidar, e você ter que ir lá lidar e organizar direitinho para sair tudo o melhor possível. E isso foi muito bacana, assim, para aprender a lidar com a equipe, saber que sempre dá problema e você tem que saber resolver. E esse tipo de coisa foi muito bacana. Eu entrei no PET, estava no final do meu primeiro período e desde o início eu pude perceber que era um programa diferenciado, porque trabalhava com um grupo, diferente dos outros que normalmente trabalham você e seu coordenador. O PET é um grupo, acaba virando um grupo de amigos. Então, desde que você entra, normalmente os petianos entram nos primeiros períodos, você já tem contato com pessoas que estão formando, estão no 10º, 9º período. Você consegue ter a visão do que vai ser o seu curso, porque normalmente o aluno entra na graduação muito cru do que é o seu curso, como é que vai ser. Então, você tendo contato já com pessoas que já estão mais à frente, você consegue sentir, perceber o que vai ser, o que você vai desenvolver nessa graduação. E eu acho que você pegar um aluno que está, por exemplo, no 7º, 8º período, um petiano, e um aluno que não é um petiano, você percebe uma clara diferença entre eles. Normalmente, o petiano já tem mais capacidade de falar, de resolver os problemas, o professor passa uma tarefa. O petiano, normalmente, ele lidera, tem a capacidade de resolver o que foi mostrado a ele. Quando eu estava no meu 6º período, eu fiz um intercâmbio e eu tinha que ir para um país que eu não conhecia, uma língua que não era minha nativa, e lá foi me apresentado um problema, um projeto, e eu tinha que resolver aquilo. E o PET me deu a base para resolver esse problema, para solucionar, buscar meios de como fazer o que eu já conhecia com o que eu precisava saber. O PET me proporcionou isso. E eu acho que o PET, ele forma profissionais que são completos, que a graduação, às vezes, ela falta alguns requisitos, como liderança, capacidade de resolução de problemas, às vezes trabalhar com pressão, conversar com pessoas superiores a você, e o PET vem para suprir essas necessidades.